Olá, queridos alunos! Tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas para vocês para a nossa aula de língua portuguesa de número 20 do sexto ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um estudo sobre o uso do dicionário, né? O que é que nós temos tudo de importante, de bom no dicionário. Aí vocês de repente podem estar se falando, prof, eu nem uso o dicionário, não precisa, eu pesquiso tudo na internet. Claro, hoje a gente tem a tecnologia, né, a nosso favor. A maioria das vezes a gente pesquisa sim na internet, porém tem muita informação, vocês já vão descobrir quanta informação que nós temos no dicionário que muitas vezes a gente não encontra lá na internet. Não que vocês não possam pesquisar na internet, podem sim, precisam saber pesquisar lá também. Porém, nós precisamos saber, né, utilizar o dicionário para quando nós precisarmos fazer uso dele, nós tenhamos esse conhecimento, ok? Vamos então conhecer os objetivos da nossa aula, o que é que nós queremos tudo com a nossa aula de hoje? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler um texto e identificar o assunto. Então, lá na atividade, né, lá no finalzinho da aula, quando a professora irá dizer para vocês fazerem a atividade, vocês vão ler o texto e vão dizer o assunto. Precisarão saber fazer isso, ok? Outra coisa, nós vamos definir corretamente o significado das palavras em frases ou textos com auxílio do dicionário. Vocês vão precisar definir, dizer o significado de uma palavra, numa frase ou num texto, usando o dicionário, ok? Gostaria de pedir para vocês, antes de nós começarmos, que vocês separem o material para a nossa aula, né? Vocês podem separar um caderno de língua portuguesa, deixá-lo aberto já na matéria certa, né, de português. Vocês podem colocar o número da aula, aula 20, qual é o assunto? Uso do dicionário, né, separar caneta, lápis, borracha. E quem tiver em casa um dicionário, né, separa já esse dicionário, procura o dicionário, traz ele para junto do material para vocês estarem utilizando durante a aula, ok? Quem não tiver, acompanha a prof, né, que vai dar tudo certo. Combinado? Muito bem. Vamos lá então. Para iniciar, né, o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de um texto chamado Homem Olhando o Mar. O que vocês acham? Esse título chama atenção? Sim, para alguns, talvez para outros não, né? E vocês, já pararam para olhar o mar? Talvez alguns sim, outros não, né? O que será que esse homem está fazendo enquanto olha o mar? Por que será que ele olhou o mar, né? Tudo isso nós vamos descobrir com a leitura do texto. Vamos lá então, me acompanhem. Homem olhando o mar. Ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com estudada displicência, o que de certo modo disfarçava a deselegância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou, tentando fazer-se adulta. Logo se distraía na vitrine com seu próprio corpo que passava, refletido no vidro, às vezes estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro, murmurava. Já apareceu o homem olhando o mar? Ainda não, né? Quando será que vai aparecer? De quem está falando por enquanto? De uma menina. O que ela está fazendo, pessoal? Está caminhando na rua, né? Observando as vitrines, o que tem na vitrine, parando de vez em quando, isso que ela está fazendo. Adiante. Na esquina, se deteve junto à carrocinha do sorvete. De chocolate. A mãe era capaz de dizer que não ficava bem uma moça de 13 anos tomando sorvete pela rua fora.
ainda mais nesse passinho saltitante, evitando as listas pretas da calçada, só pisando nas brancas. Pouco se importava. Muita coisa que não ficava bem, ela gostava de fazer. Por exemplo, tirar o sapato ali mesmo e andar descalça, dava vontade. Outro exemplo, matar a última aula, pois não era isso mesmo? Aqui nós temos um fato novo. Nós descobrimos algo. Nós descobrimos o que é que a menina está fazendo na rua. E o que é que ela está fazendo? Ai, 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 matando aula. Em vez de ficar no colégio, na última aula, o que que ela fez? Saiu. E ela mesma, compreende aqui, que a mãe vai dizer que não vai ficar bem. Portanto, nós sabemos que muitas vezes a família já conversou com ela sobre isso. Não é verdade? É. Já imaginaram ela aqui, quando diz que, ainda mais nesse passinho saltitante, ela andando pulandinho lá na rua, evitando as listas pretas e só pisando nas brancas, aquela calçada colorida cheia de listras, E ela pulandinho lá, pisando apenas nas brancas e não nas pretas. Danadinha, Vamos adiante, que o homem olhando o mar ainda não apareceu, Não sabemos quem é ainda, e nem o mar. Vamos lá. Sorvete acabado. Ficou pensando se agora não seria o caso de comprar um saco de pipocas. Enquanto decidia, olhava os cartazes de cinema. Por um instante, teve a tentação de entrar. Isto é, se o dinheiro desse. Isto é, se desse tempo. Isto é, se já não tivesse visto aquele filme. Amanhã vou pedir ao papai, afirmou como se falasse com o próprio sapatinho branco na vitrine. Logo adiante, bárbaro também. O que ela vai pedir ao pai, pessoal? Vocês compreendem? O que ela vai pedir para o pai? Quando ela diz assim, amanhã vou pedir ao papai. O que ela quer? O sapatinho branco que ela viu lá na vitrine, que ela achou muito bonito, Continuando. O pai, naquele instante na cidade, trabalhando no escritório. O que eu estou precisando é tomar juízo, concluiu. Mas, francamente, só a última aula, ainda mais numa tarde tão bonita como aquela. Virou a esquina em direção ao mar. Quem vocês acham que vai ser o homem olhando o mar? Tentem imaginar. Vamos levantar hipóteses. Quem vocês acham que pode ser? Vamos descobrir? O mar. Ondas que se quebravam lá adiante, espumando verde. Ao longo, cruzando a barra, um navio branco. O azul do céu sem uma nuvem, a areia dourada. Foi andando devagar ao longo da praia, reconciliada com o mundo, leve, distraída, olhando o mar. De repente, estacou surpresa, num dos bancos logo adiante, um homem também olhando o mar. Um homem alto como seu pai, curvado como seu pai, olhando o mar. Mas, àquela hora, sentado sozinho num banco de praia, paletó largado ao colo, olhando o mar, virou rapidamente o rosto, porque ele se movera e já podia tê-la visto. Deu-lhe as costas e atravessou a rua aturdida com a descoberta. Ele também matava a aula para ficar olhando o mar. Antes de desaparecer na esquina, arriscou ainda um olhar furtivo para confirmar. Lá estava ele. Teve a impressão de que agora ele é que virava o rosto para não ser reconhecido. Por via das dúvidas, foi logo para casa. Já era tempo mesmo, chegou a hora de sempre. À noite, ele chegou também à hora de sempre. E durante o jantar, a uma pergunta da mulher, enfrentou a família com o costumeiro sorriso de cansaço. Tive um dia atarefadíssimo hoje.
Olhou a filha meio ressabiado, mas ela já lhe devolvia o olhar com ternura, um olhar cúmplice. E assim termina a nossa história. Descobriram quem era o homem olhando o mar? O pai dela, né? Pai da menina. Vamos compreender o finalzinho aqui da história para nós começarmos a ver a questão do dicionário. Quando diz assim, já era tempo mesmo, chegou a hora de sempre. Vocês compreenderam que esse final do dia era o final da aula, que ela teria que voltar para casa, né? Chegou ali no horário dela voltar para casa, ela tinha que voltar. E à noite o pai também chegou a hora de sempre. Mais tarde, né, que ele saía do serviço, ele também chegou no horário de sempre. Ok? E aí o finalzinho, né, que o pai também esconde da família, que ele também saiu mais cedo do trabalho para olhar o mar. Muito bem. Vocês perceberam no texto que a prof colocou algumas palavras em vermelho, né? Algumas em azul, até aqui em vermelho ainda. Em vermelho, né? Algumas em azul. O que a prof vai fazer com vocês agora? Eu vou explicar para vocês como é que nós usamos o dicionário com uma das palavras, que é a primeira aqui, ó, displicência, e as demais palavras vão fazer parte da atividade de vocês, tá certo? Então, a prof vai usar uma palavra como exemplo, como modelo, para explicar tudinho a vocês, e a tarefa seguinte será vocês fazerem o mesmo, daí lá na atividade, né, vocês vão ler com atenção o que a prof vai ensinar, tá bom? Vamos lá então, vamos terminar o nosso texto, seguindo. Antes de nós começarmos, a prof quer ensinar algo muito importante a vocês. Até olhem comigo aqui no slide. O prof colocou uma atenção, né? Um sinal de atenção. Para explicar para vocês o seguinte. Quando nós pesquisamos uma palavra no dicionário, nós não podemos copiar tudo que está escrito lá. Olhem o destaque aqui, ó. Não podemos copiar todos os significados que tem lá no dicionário. O que é que nós fazemos? Usamos apenas o significado, o sentido que a palavra tem na frase ou no texto, tá? Por quê? Porque é a situação comunicativa, como a prof escreveu aqui em cima, né? É a situação comunicativa que é a frase, que é o texto, que irá determinar o significado correto da palavra, tá? Então, nunca a gente copia tudo que está lá no dicionário, porque tem vários significados, já a prof vai mostrar para vocês. Vamos lá? Então, vamos pesquisar o significado da palavra displicência no dicionário. O que é que nós temos que saber primeiro? Que lá no dicionário, nós vamos procurar em ordem alfabética. A palavra displicência começa com a letrinha D. Eu vou mostrar para vocês aqui o dicionário que eu usei para pesquisar a palavra. Eu usei esse dicionário aqui, ó. O coitadinho já está bem velhinho, usado, né? Que a prof várias vezes recorre a ele. A gente também não sabe tudo, né? Então, aqui, ó, esse dicionário meu, ele apresenta umas marcações, né? Uns quadradinhos aqui de outra cor, que representam cada letra do alfabeto. Então, aqui tá fácil de localizar o nosso ABC, tá? Então, primeiro vai vir a letra A, depois o B, o C, depois vem o D. Que eu começo com a letra que eu começo a palavrinha displicência. Porém, essa marcação aqui não tem em todos os dicionários. Olhem só, eu trouxe mais um dicionário. Esse aqui, ó, não tem marcação nenhuma. O que eu faço então? Eu tenho que saber a ordem das letras, certo? Tenho que saber a ordem das letras para pesquisar. Outra coisa, é letra por letra que eu vou pesquisar no dicionário. Eu não vou abrir na primeira página da letra D e vou achar a palavra displicência. Por quê? Começa com di. Qual é a ordem? Da, de, di, dó, du, lá no primeiro aninho, não é assim? É. Então, primeiro eu vou procurar, vou observar que tem no dicionário todas as palavras com da, né? Daí com de, depois com di.
tá? É letra por letra a ordem alfabética. Ok, gente? Muito bem. Depois de pesquisar o significado da palavrinha displicência, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar explicar, no caso vou explicar para vocês, né? De que jeito a menina caminhava. Se a nossa menina caminhava com estudada displicência, que andar é esse? Que jeito é esse de caminhar com estudada displicência? Vamos lá então. Então, no dicionário, nesse vermelhinho aqui, ó, né, que a prof trouxe para vocês, nesse aqui, a palavra displicência está definida assim, ó. Por que a prof está frisando para vocês que é nesse aqui, ó, que a prof trouxe? Porque existem vários autores de dicionários. Pode ser que o dicionário que vocês tenham em mãos esteja um pouquinho diferente, mas, em resumo, o sentido da palavra é o mesmo. O que está escrito no dicionário? Que displicência é aborrecimento, tédio, descontentamento, disposição para a tristeza, descuido ou descaso. Nós temos aqui 5 significados para a palavra. Estão vendo os números? 1, 2, 3, 4 e 5. No dicionário que eu pesquisei, a palavra tem 5 significados. Lembram que a professora disse para vocês que eu não posso copiar tudo isso? Por quê? Eu vou copiar apenas o significado que está combinando com a situação comunicativa, o contexto. E eu preciso saber de que jeito que a menina caminhava. Ela caminhava com estudada displicência. Como é isso? Então, de acordo com a história, nós podemos dizer que a menina caminhava de modo descuidado, que ela estava até mesmo um pouco aborrecida, porque ela ficou ali naquela angústia, né? Puxa, eu deveria estar na aula, minha mãe vai brigar, mas eu estou na rua. E ela caminhava ali com a estudada displicência. O que é estudada displicência? Ela pensava no jeito que ela ia caminhar para não chamar atenção. Afinal de contas, uma menina de 13 anos de uniforme na rua em horário de aula, já imaginaram? Ia dar problemas, né? Então, esse é o displicente. Ela caminhava ali de um jeitinho estudado, né? De modo descuidado para não chamar atenção. Então, perceberam que nós não copiamos tudo isso aqui do dicionário? Nós usamos apenas o sentido que combinou, que ficou coerente com o texto, ok? Continuando. E como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber qual o significado copiar? Se tem 5 significados, às vezes até mais. Sempre levando em consideração aquilo que está acontecendo, no nosso caso, na história, né? Se for uma frase, vocês vão observar o que está escrito antes, o que está escrito depois, para definir, ok? É o que a prof colocou aqui, ó, né? Que não se copia tudo, se seleciona a parte mais importante, e essa parte mais importante do dicionário, né? Eu vou saber qual é, de acordo com o texto, com o contexto, aonde a palavrinha está inserida, ok? Vocês não podem esquecer. Lá na atividade de vocês, levem sempre em consideração a isso, ok? Não copia tudo, vai apenas utilizar o sentido para aquela frase, ok? Ampliando os conhecimentos. Então, no dicionário, nós já sabemos que nós temos o significado das palavras, que esse significado pode ser mais de um. No nosso caso, nós tínhamos 5 significados, mas tem mais coisas. Vocês observaram que aqui do ladinho da palavrinha displicência tem um S e um F em itálico, essa letra deitadinha? E o que é isso, prof? Isso significa que a palavra displicência é um substantivo, ela está dando nome para alguma coisa e é uma palavra feminina, né? É a displicência, uma palavra feminina, não é masculina.
Se fosse um substantivo masculino, aqui estaria SM, substantivo masculino. Se vocês estão com o dicionário na mão, pesquisem lá as palavrinhas e vejam que do ladinho tem várias palavras com siglas. Eu até trouxe para vocês aqui no quadro mais 2 exemplos, olhem aqui. A palavra transferir, do ladinho da palavra transferir eu tenho um V, um T e um D. Esse V significa que é um verbo. Esse T significa transitivo direto. Que é isso, professora? Meu Deus do céu, né? Transitivo direto. Será assunto de aulas posteriores, vocês vão aprender ainda o que é um verbo transitivo direto. Vai ter o verbo transitivo indireto, um izinho. Vai ter o verbo intransitivo, VI no caso. Então, são os tipos de verbos. E ainda o verbo de ligação, né? Tem muitos tipos de verbos. Então, lá no dicionário, além do significado da palavra, né? Além da classe, né? Se é substantivo, se é verbo, nós temos várias informações. Quando tem essa sigla aqui, ó, A, D e J, o que vocês acham que a palavra é? A palavra triste, ela é um adjetivo. Então, o dicionário vai apresentar o significado, vai apresentar a classe, vai apresentar o gênero. Por exemplo, a palavra displicência é feminina. Eu encontro no dicionário. Muito interessante, não é mesmo? Quanta coisa que tem no dicionário, né? E vocês lembram dos números, né? É o número de significados. E outra coisa que tem a mais no dicionário ainda, a separação de sílabas. Olha aqui com a prof. Até marquei em amarelo aqui, ó, né? Em destaque. Se eu estou em dúvida quanto à separação de sílabas da palavra, como que separa, quantas sílabas possui, o que é que eu posso fazer? Ver no dicionário, é? Aqui, por exemplo, ó, displicência, separado em sílabas. A mesma coisa na palavra transferir. A prof copiou exatamente igual do dicionário, separação de sílabas. Palavra triste também. Então, olhem quanta coisa nós podemos encontrar no dicionário, né? Praticamente pode nos ajudar a sanar todas as dúvidas, ok? E além disso, nós temos a grafia correta, a escrita correta, né? Vamos imaginar que nós estejamos em aula e a prof vai dizer assim para vocês, agora eu vou fazer um ditado. Vou ditar algumas palavras para vocês, e vocês têm que escrever certinho que vale nota. E vocês nunca viram a palavra displicência, eu vou ditar assim para vocês, displicência. Eu acredito que vai gerar dúvidas na hora de escrever, né? Como se escreve essa displicência? Tem acento, não tem? É com S, com SC, não é? Então, lá no dicionário também vocês vão encontrar a escrita correta. Quanta coisa, né? Nós temos a escrita correta, temos o significado, a classe da palavra, a separação de sílabas e em alguns dicionários mais grossos, né, que tem mais coisas, nós temos exemplos de frases com a palavra, né? Exemplos de contextos diferentes para os significados. Isso tudo depende do autor. A separação em sílabas também, muitas vezes, ela não está lá no início da palavra. Às vezes, ela está lá no finalzinho. Às vezes, tem o feminino e o plural. Então, tudo depende do autor que fez esse dicionário. Quanta coisa, né? A gente fica emocionado de quanta coisa que tem no dicionário. Eu, quando descobri tudo isso, fiquei encantado. Jamais imaginava que o dicionário serve para tudo isso. E eu tenho certeza que vocês estão se surpreendendo também, né? Revisando, então, o que é que nós estudamos hoje? Que no dicionário nós temos vários significados para a mesma palavra, que esses significados estão numerados, então a quantidade de números que tem lá é a quantidade de significados, que nós temos a separação de sílabas dessa palavra,
que nós temos a classe da palavra, se é substantivo, se é verbo, se é adjetivo, né? E assim por diante. E nós temos ainda a escrita correta dessas palavras, né? Muito bem. Outra coisa, né? Não esqueça, a prof vai revisar para vocês fazerem certinho lá na atividade. Nós não copiamos tudo que está escrito no dicionário. Nós usamos apenas o significado adequado para o nosso contexto, para a nossa frase. E como sabemos o significado adequado? Gente, se for preciso, volta no texto, lê novamente o parágrafo para ver o que é que está dizendo lá, tá bom? Muito bem. Vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ficaram em dúvidas, né, voltem, pausem, olhem o vídeo novamente. E não esqueçam, tem atividade para vocês fazerem sobre o que nós estudamos. Ok? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!